E aí, pessoal, beleza? Estou aqui de volta para mais uma prova, então, para a gente fazer a revisão e a resolução. Dessa vez, então, com o concurso que foi feito esses dias no Amapá, tá? Com a banca Getúlio Vargas, tá? Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje a gente vai resolver essa prova, bem tranquila, tá? Não é uma prova difícil. Dois textos, assim, um pouquinho mais técnicos, né, na questão da educação, mas o resto, assim, bem sossegado, bem tranquilo, tá? Bem repetitiva também as questões, para quem pegou alguma prova antiga e se preparou, bem tranquilo, umas questões bem semelhantes, assim, a concursos anteriores. Antes da gente começar, então, vamos aos recados, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, então, o link dessa prova para quem quiser ir direto para fazer o download e acompanhar a resolução da prova, tá? Não quiser ficar procurando, vou deixar o link dela ali na descrição. Vou deixar também o link do grupo dos professores, tá? No WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo é bem-vindo. O grupo não é silenciado, tá? Todo mundo pode falar, pode postar, pode concordar, pode fazer o que quiser. Nesse grupo, então, os professores me mandam sugestões de provas para eu fazer para fazer vídeo aqui no canal, para fazer a correção e análise. E também eu estou preparando agora, eu acredito que até a metade de novembro eu vou conseguir finalizar eu não diria uma mentoria, mas talvez um mini cursinho, assim, com algumas dicas de interpretação de texto em inglês para quem vai fazer concurso. E também me mandaram o edital dos conteúdos da prova de Saquarema, que vai ter em dezembro, que é a banca IBAN, né? Então, eu estou preparando mais ou menos algumas aulinhas em cima do edital dos conteúdos de inglês para esse concurso de Saquarema, tá? Quem tiver interesse, vai acompanhando o canal que eu vou colocando as novidades. Provavelmente essas aulas eu vou disponibilizar numa plataforma, tá? Nessas plataformas de educação que a gente tem por aí. Eu estou estudando ainda qual que é mais vantajosa, porque todas elas cobram uma taxa, né? Então, eu nunca trabalhei, eu estou me informando ainda como é que funciona isso daí. Mas eu vou informando vocês aqui no canal, quem tiver interesse. E quem quiser também entra no grupo dos professores lá no WhatsApp, que também lá a gente tem sempre as informações bem mais atualizadas, tá? Então vamos lá, vamos começar a resolver a prova então aqui. Então, para começar, nós temos aqui um texto, são 3 parágrafos, tá? Não é um texto pequeno, mas também não é um texto difícil. Ele fala sobre critical literacy, que seria o quê? Aquele letramento crítico, né? A alfabetização crítica, que é onde você faz o teu aluno ler além do texto, né? Então, ele vai procurar no texto aqui que fala, ó, going beyond their superficial meaning. Então, ir além do seu sentido superficial, né? É a habilidade de ler os textos indo além da sua mensagem, do seu sentido superficial. Então, fala um pouquinho dessa critical literacy, tá? E depois compara também com a functional literacy, que seria o letramento funcional, né? Qual que é a diferença? Para que um prepara a pessoa, para que outro prepara a pessoa. Então, tem aqui, ó, hence, cara, não tem um concurso, um texto de concurso que não apareça esse hence, tá? Hence é por isso. Ele é sinônimo de therefore, portanto. Decora, gente, decora, porque tudo que é texto de concurso que eu venho aqui fazer a análise tem o hence. Incrível como eles gostam dessa palavra, tá? Eu não lembro se é conector, alguma coisa assim, mas está sempre num texto. Então, aqui fala, ó, por isso, letramento crítico é geralmente contrastado com o letramento funcional, né? Então, um vai visar de um jeito, o outro vai ter outro objetivo, então o texto vai falar para que um prepara, para que outro prepara, como que vai ser trabalhado o currículo de um, como vai ser trabalhado o currículo de outro, tá? Então, o texto é basicamente isso. Depois, quando vocês fizerem o download da prova, vocês podem ler com mais tempo e procurar as palavras, enfim, mas é um vocabulário bem tranquilo. Então, a primeira aqui. Based on the text, mark the statements below as true or false. Então, verdadeiro ou falso. The concept of critical literacy lacks precise definition. Então, o conceito de letramento crítico ou alfabetização crítica tem falta de uma definição precisa. Isso daqui fala lá no início
do texto que diz assim, ó, devido às bases teóricas, diferentes bases teóricas, não há uma definição única do que é letramento crítico. Então, não tem uma única definição, tem várias, tá? Então, essa daqui é verdadeira. Sabendo que essa é verdadeira, já vou eliminar a A e a C. Sempre eliminem, gente. Isso daqui ajuda um monte, tá? Apesar de que não fazer muita diferença, mas ajuda. Functional and critical literacies have similar aims. Têm objetivos similares. Não. Falei para vocês que aqui eles vão demonstrar no texto, né? Que são bem diferentes, né? Então, onde fala aqui, ó, on the one hand, então, por um lado, o objetivo principal do Functional Literacy é produzir pessoas, trabalhadores habilitados para o mercado de trabalho. Então, o currículo tem que ser de tal forma. Por outro lado, letramento crítico, daí vai dizer, então, são bem opostos, tá? Então, aqui é falso. Aqui eu elimino só uma, né? E a última que vai decidir. Classroom practice based on critical literacy vary. Então, as práticas dentro da sala de aula, baseadas no letramento crítico, variam. Bom, isso daqui eu tenho em 2 lugares para mim, né? Eu tenho aqui no final do primeiro parágrafo, onde diz assim que esses textos podem ser na critical literacy, né? Podem ser songs, novels, poems, conversations, pictures, movies and so on. Então tem uma variedade ali de estilos, né? E aqui também, ó, materials from the everyday world as texts and analytic tools. Então varia muito, né? Então aqui é verdadeiro. Então a resposta é a letra D. Bem tranquilo. 42. According to the authors, critical literacy encourages students to. Então, de acordo com os autores, o letramento crítico encoraja os alunos a quê? Bom, nós já vimos o que é o letramento crítico, né? Então, o que ele vai encorajar os alunos a fazer? Aprender a se comportar em diferentes contextos sociais? Não. Ficar em contato com os últimos desenvolvimentos na tecnologia? Não. Procurar empregos disponíveis para pessoas que falam proficientes em falar inglês? Não. Entender a relevância do uso da língua estrangeira no seu próprio país? Não. Mas sim estar atento às informações implícitas nos textos. É isso que a critical literacy encoraja o aluno a descobrir o que está implícito no texto, né? O que não está ali escrito, mas está dando a entender. 43. O texto sugere que se os professores optarem por atividades de letramento crítico, eles deveriam financiar viagens internacionais, quem me dera, né? Usar materiais autênticos nas suas aulas, bom, isso daqui fala aqui, né, no final do segundo parágrafo, ó. Empregar materiais do dia a dia, né, do mundo diário, como textos e ferramentas analíticas. Tá aí a resposta. Letra B. Restringir os alunos a um material literário canônico? Não, né? Adaptar os textos selecionados ao nível dos alunos? Não. Ter certeza que seus alunos aprenderão a pronunciar as palavras? Não. Letra B, tá certo. Na frase that is, it implies approaching texts in a reflective way. O that is pode ser substituído por o que sem mudança de sentido. That is seria o nosso sendo assim, isto é, tá? Então, in addition, não, além disso, além de, né? In a way, de certa forma, na verdade, na medida que, não, né? Em outras palavras, in other words, porque você está explicando, né? Então, in other words, isso implica em fazer alguma coisa, in other words. The phrase the letter, in the letter views literacy as the mastery
of linguistic skills. Bom, segundo parágrafo, o que quer dizer esse the latter? O que ele se refere? Para isso, nós temos que voltar lá no texto, porque isso daqui é uma expressão. The former e the latter. Quando você está falando alguma coisa, você cita duas coisas, daí você diz, a primeira quer dizer isso, 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 e a segunda quer dizer isso e isso. Então, the former and the latter, a primeira e a segunda, ou a primeira e a última. Eu digo a primeira e a segunda. Então, nós temos que voltar lá no texto para ver o que é essa primeira e o que é essa última, para saber o que ele se relaciona aqui. Então, vamos achar lá no texto. Aqui, ó. The former. A primeira vê o letramento como uma prática social, enquanto que a última, ou a segunda, vê o letramento como o domínio das habilidades linguísticas. Então, a primeira e a segunda já foi citado na frase anterior. Vamos voltar lá. Hence, por isso, the critical literacy's approach is generally contrasted with functional literacy. Então, nós temos aqui, ó, a primeira, the former, and the latter. A primeira é critical literacies, a última ou a segunda, functional literacy. Então, esse the latter está se referindo a functional literacy e a the former a critical literacies, tá? Então, functional está se referindo a the latter, ou o contrário, the latter está se referindo a functional. Aqui, functional literacy, tá? In the second paragraph, when the authors argue that critical scholars have overtly supported the idea, they mean that the idea has been, que a ideia foi supported. O que é supported? Isso aqui é um false friend, né? Um falso cognato. Supported aqui, de suportado, é no sentido de apoiado. De dar apoio, de dar suporte, de dar um apoio emocional, financeiro, não de você ir lá e aguentar e suportar alguma coisa, tá? Não de tolerar, tá? Então, é a mesma coisa que, não é a mesma coisa que explain, não é a mesma coisa que tolerate, não é a mesma coisa que oppose. Endured é suportar, de suportar, aguentar. Então, não é. E backed é de apoiar. Então, aqui é o backed, tá? Back é de você dar apoio, de você apoiar, de você suportar, mas dar suporte emocional ou financeiro, tá? Olha o hence aqui, gente. Eu disse, eles amam essa palavra. Qualquer concurso tem o hence e tem uma alternativa com ele. O hence pode ser substituído sem mudança do sentido por nevertheless é mesmo assim. O que eu falei antes, que era therefore, né? Mesmo assim, although, embora. Letra desgraçada, né? However, porém. Besides, além disso. Isso aqui tem que saber, hein, gente? Isso aqui tem que saber decorar e salteado. Vocês são professores, tá? Isso aqui tem que saber. Therefore, portanto. Hence é por isso. Decore, por isso. Então, o único que chega mais próximo aqui, que é sinônimo, se você procurar no dicionário, vai dar como sinônimo ao therefore, tá? Decore. Essa questão 48 também, os dois concursos que eu vi da Getúlio Vargas tem uma questão assim, os dois. E os dois estavam na voz passiva, tá? Nenhum estava na voz ativa. Até eu tenho que pegar mais provas da FGV para ver se sempre está na voz passiva. Só que a outra eu acho que estava no passado, não estava no presente. Mas a frase aqui está em que tempo? Bom, primeira coisa, você tem que analisar o tempo para depois ver se está na voz passiva ou voz ativa, tá? Então, você tem um is aqui, ó. Is é presente, tá? Simple present. Não pode ser present perfect, não pode ser present perfect, não pode ser simple future, tá? Is é presente simples, não tenho o que discutir. Depois do is, que é o verbo be, conjugado, eu tenho um verbo na terceira coluna. Sempre que eu tenho be
mais um verbo no particípio passado, que eu gosto de chamar de terceira coluna, isso caracteriza a voz passiva. Mas vamos dar uma certificada aqui. Onde a língua estrangeira é ensinada. É ensinada, ela sofre a ação de ser ensinada. Isso é voz passiva. Voz passiva, tá? Simple present, mas na voz passiva. 49. A frase on the one hand indica que o texto vai oferecer o quê? Bom, para quem não conhece essa expressão, on the one hand é o nosso por um lado, e ela vai ser completada depois, on the other hand, por outro lado. Então, se vocês quiserem voltar lá no texto, vocês podem ver que uma frase vai ser on the one hand, na outra frase você vai ter on the other hand, por outro lado, tá? Isso daqui é um contraste, você vai dizer uma coisa e depois você vai dizer o contrário na outra, porque é por um lado, por outro lado, então, on the one hand, on the other hand, numa mão, na outra mão, tá? Então, isso é contraste. Aqui, ó. Aqui nós temos o Garfield, né? Eu adoro o Garfield. Então, esqueci o nome dele. Meu Deus, esqueci totalmente o nome dele. Enfim, o dono do Garfield diz: Alice and I have a date tonight. Will you two be okay on your own? Alice e eu temos um encontro hoje à noite. Vocês dois ficarão bem sozinhos? Os dois nem comemoram, né? Ficaram felizes da vida. Daí eles viram que eles comemoraram demais. John, que o John ficou meio, né? Como assim eles estão felizes, né? Daí eles dão uma disfarçada. We'll manage. Nós vamos lidar bem com a situação. Somehow. De algum jeito. Então, tipo, depois que eles comemoraram, eles viram que eles fizeram demais. Então, não, peraí. Não, acho que a gente vai se dar bem, tá? Então, in the first panel, the question implies is whether or not both pets. Então, na primeira, aqui no primeiro quadrinho, a pergunta aqui implica o quê? Se eles vão ou não atender telefone, manter a casa limpa, evitar entrar numa briga, tentar não brigar, ou se servir de... Não, se eles vão conseguir lidar com a situação, né? Cope é você lidar com uma situação, tá? E daí no final aqui, por que que o Garfield acrescenta esse somehow? Para, tipo assim, para dar uma amenizada, né? Primeiro eles vibraram, então ele viu que eles fizeram demais, comemoraram demais, ele diz, não, nós vamos dar um jeito, de alguma maneira, de alguma forma, né? Então, para suavizar ali, para dar uma mitigada, né? Para dar uma diminuída no efeito da reação deles, né? Então, esse somehow foi usado aqui para dar uma baixada na bola deles ali para mostrar que a reação não foi tanto assim, né? Que não era para ele levar tão a sério. Muito boa isso daqui. Tô indo rápido demais, né? Parece que tá passando rápido, mas é que essa prova era fácil, cara, bem fácil mesmo. Até, né, olhei várias vezes para ver se era FGV mesmo. O texto aqui, ó. How to use graphic novels in your ELT classroom. Então, como usar graphic novels, né? Graphic novels, o que são? Graphic novels, digamos que é um update dos quadrinhos, né? Dos antigos quadrinhos. Então, o que você pode fazer com graphic novels nas suas aulas de idiomas? Você pode act out the story, have students to complete speech bubbles, get students to invent their own ending, teach sound words like splat, crash or yikes. Ensinar as palavras que representam som, né? Como é que a gente chama isso em português? É uma figura de linguagem, né? 52. In viewing this Instagram photo, the teacher will realize that items 2 and 3 involve mostly. Então, o que que o item 2 e 3 envolve basicamente? Se eles têm que completar os balõezinhos de diálogos e se eles têm que inventar o próprio final, o que isso envolve? Creative thinking.
Eu falei creative, não é creative, né? Creative thinking. Creative thinking. He is very creative. Minha pronúncia estava errada. Creative thinking, sorry. Cara, essa 53 eu não acreditei. Por Deus, que eu li 2, 3 vezes para ver se era isso mesmo que eles estavam pedindo. The word bubbles. Também não precisa arriscar a palavra, né? The word bubbles can also be used when describing the effects of. A palavra bubbles. Bubbles são bolhas. Também podem ser usadas quando estamos descrevendo os efeitos de gelo derretido, você alimentando fogo, água fervendo, você limpando pó, tirando pó, ou rachando lenha. Cara, água fervendo. Eu li várias vezes isso daqui, porque eu não estava acreditando que isso daqui fosse uma pergunta da Getúlio Vargas, hein? 54. Like. No quarto item é usado para indicar o quê? Por mais que a gente ache que o like é gostar, verbo. Mas ele também é uma preposição. Significa como, né? E aqui, ó, ele é essa preposição. Ensinar palavras que representam sons, como splat, crash, yikes. Então, ele está dando exemplos, né? Então, aqui, letra D, examples. Agora vem um texto que é Fundação Getúlio Vargas, entendeu? Activities for Raising Awareness of Diversity. Então, nesse texto, aqui ó, começa já com uma boa frase. Our first goal as language teachers is always to encourage our learners to make use of their developing language. Muito legal. Então, aqui fala de atividades que a gente pode utilizar enquanto a gente ensina um idioma, mas atividades que ajudem os nossos alunos a despertar essa consciência da diversidade, do que é ser diferente, e que ser diferente em muitas situações pode ser uma vantagem, pode ser uma força, pode representar algo bom. Então, aqui fala, por exemplo, de uma maneira de você colocar, fazer como é que eles chamam? Para os alunos se avaliarem, né? Uma autoavaliação dos alunos. Então, que os alunos façam uma tabelinha dizendo, eu faço os meus temas todos os dias, eu mantenho os meus cadernos em ordem, claro, tudo em inglês, né? E que eles repassem isso para os colegas e mostrem como que eles estão se saindo, enfim, aqui são esse tipo de dicas aqui que a gente tem nesse texto, tá? Também fala de uma tirinha cômica aqui, que eles falam de uma ilha, uma história de uma ilha que tem pessoas neurotípicas, tá? Que eles mostram que em algumas situações isso pode ser vantajoso e tal, e outras situações em que você tenha, que você possa passar essa mensagem claramente para as pessoas. Enfim, fala bastante dessa questão da diversidade e mostrar também que muitas vezes, quando a pessoa não tem, isso aqui tá bem aqui no final, ó, que às vezes a falta de sucesso nas tarefas acadêmicas não é por causa de preguiça ou o que a gente chama de burrice, né? Mas sim, às vezes, por uma dificuldade ou pela pessoa ter alguma, ser neurotípico, né? Enfim, alguma habilidade cognitiva que falta, alguma coisa assim, tá? Então, bem legal esse texto aqui. The underlined word in make use of their developing language. No primeiro parágrafo. Developing é o quê? Veja bem, make é o verbo da frase, tá? O que é o developing aqui? Developing está na frente de language, que é um substantivo, né? Noun. O developing é um verbo, está com ing no gerúndio, mas aqui ele está como adjetivo, que está na frente de um substantivo. Adjetivo, tá? Essa frase aqui tá difícil de ver, né? Ficou... Deixa eu ver se eu... Não vai melhorar.
A palavra little na frase, even if some of them seem a little unusual, é usada da mesma maneira que em qual outra frase? Veja bem. Primeira coisa que você tem que identificar. Como que está sendo usado little aqui? Um pouco incomum, little unusual. Então, eu tenho o little na frente de um adjetivo, né? Então, eu vou procurar o little na frente de um adjetivo. Little by little já foi fora, porque eu não tenho little by little, não é a mesma expressão. Little piece of paper, um pequeno pedaço de papel. Não, eu tenho aqui, não é pequeno, aqui é um pouco, tá? Então, não é essa daqui também. Little old, little e adjetivo. The desk used by students was somehow little. Era de alguma forma pequena. Não, não é como pequeno. The school building was a little damaged. Foi um pouco danificada. Little mais adjetivo. Então, eu tenho duas com o little antes do adjetivo. Mas veja bem, aqui eu tenho the little old e aqui eu tenho a little unusual e aqui eu tenho a little damage. Então, a mesma estrutura é no a little. A little. Então, é a letra E. Porque é um pouco, não é pequena. A expressão drive home the message, no terceiro parágrafo, significa... Veja bem, aqui é uma expressão idiomática. Não tem como a gente saber todas as expressões idiomáticas de uma língua. Vamos voltar lá no texto, vamos achar ela e vamos tentar deduzir. Aqui, ó. As well as being a fun way of introducing the topic for further discussion, these activities are usually very memorable and drive home the message that, in the vast majority of cases, lack of success in academic tasks is not due to laziness or stupidity. Very memorable and drive home the message that, as well as being a fun way of introducing the topic. Very memorable and drive home the message that. E passa a mensagem que, talvez passe a mensagem de uma maneira clara. Vamos ver as opções. Drive home the message. Drive a car to deliver the message. Não. Take the news to someone's home. Não, porque não é um sentido literal, né? Make something clearly understood. Boa. Use activities that can be taken home. Não, não tem sentido literal. Guarantee that the news is meaningful. Tem significado. Não, é de ser clara a mensagem, né? 58. Deixa eu só conferir. Tá certo. 58. The model in how it might feel to be in the minority. Indicate. Cara, o modal é might. Might nunca vai ser sugestão, nunca vai ser obrigação, nunca vai ser necessidade, nunca vai ser certeza. Might é possibility. Probabilidade ou possibilidade, tá? The syllable stress pattern of the word characters is the same as in... Ó, pronúncia aqui. Cara, se tu não sabe pronunciar a palavra, daí você se lasca, porque não tem. Aqui você tem que saber pronunciar. Character. Character. É a primeira. 1, 2, 3. Estou fazendo divisão de sílabas em português, tá? Não estou fazendo em inglês. Até porque eu nem sei como que dividiria em inglês isso daqui. Character. Até deveria ter procurado. Character. Character, tá? Seria, em português, uma proparoxítona, né? Employee, surrender, volunteer, collector, terrible, terrible. Esse vídeo vai ficar curtinho. In the phrase, due to laziness or stupidity, devido à preguiça ou estupidez. Palavra feia, né?
The preposition due to can be replaced without change of meaning by, as well as, except for, apart from, because of, according to. Por causa de, due to, devido a, por causa de, because of, tá? Cara, achei muito tranquila essa prova, por ser Fundação Getúlio Vargas, tá? Muito tranquila, muito fácil pelo nome Getúlio Vargas, né? Geralmente FGV assusta só pela sigla, né? Mas, enfim, também depende muito do vocabulário, se você conhece, depende muito do teu nível de inglês e de facilidade de interpretação, e, é claro, sistema nervoso na hora, né? Não vamos menosprezar esse fator importante. Mas, assim, bem tranquilo para realizar. Novamente, vou deixar o link do grupo dos professores no WhatsApp ali, quem quiser entrar lá, seja bem-vindo, pode mandar prova, tá? Eu tenho uma fila lá de umas 5, 6 provas ainda para fazer vídeo, quero ver se eu dou uma adiantada, consigo postar pelo menos 2 vídeos por semana, talvez 3. Tem também as aulinhas que eu estou preparando lá para postar numa plataforma. Acompanhem o canal que eu vou lançando aí as novidades lá no grupo. Vai ter mais frequente as novidades aí, em que plataforma que eu vou disponibilizar essas aulas, quanto que vai custar, quantas aulas vão ser, enfim. Acredito que até quero ver se no máximo dia 10 ou 12 de novembro eu posto isso daí, tá? Para o pessoal começar a se preparar, que vai ter, então, as aulas de interpretação de texto e as aulas para o IBAN, concurso IBAN de Saquarema, dia 11 de dezembro, acho que é. As aulas de interpretação de texto, o pessoal está me pedindo se é para qualquer concurso, se é para o IBAN, ou se, enfim. Interpretação de texto, gente, é para qualquer concurso, tá? Com exceção, eu acredito que do Sebrasp, que o Sebrasp é aquele de certo e errado, então eles são mais minuciosos nos detalhes do texto. Fora isso, por enquanto, os concursos que eu fiz aqui, as análises, interpretação de texto vale para tudo, tá? Inclusive Enem, vestibular, qualquer concurso que você vai fazer que não seja para professor também de inglês, interpretação é basicamente a mesma coisa. O único que eu vi diferença foi Sebrasp, porque o Sebrasp ele vai fundo, sabe? Ele pega aqueles detalhezinhos. Depois eu vou fazer umas aulas específicas com interpretação de texto para o Sebrasp, porque aquele lá é bem diferente. Mas, enfim, quem quiser, depois vai ter, então, um mini cursinho, digamos assim, de aulas de interpretação de texto e um preparatório para o IBAN Saquarema. E já falei demais, repeti muita coisa. Obrigada por terem ficado até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que eu consiga fazer um vídeo ainda essa semana. E bye, bye.